Um solo sem vida não precisa de produtos químicos para renascer. Esqueça os fertilizantes caros. A natureza nos presenteou com plantas capazes de curar o solo, alimentar polinizadores e até mesmo enriquecer o seu prato. Antigos agricultores já conheciam esse poder. Romanos, cultivadores indígenas e inúmeras outras civilizações usavam estas plantas para romper o solo compactado, extrair nutrientes ocultos e deixar a terra mais fértil para a próxima safra. Essa sabedoria se perdeu com o tempo, mas chegou a hora de resgatá-la. Obrigado por assistir. Vamos continuar. Revelaremos as 10 principais plantas para reviver solos esgotados, verdadeiras forças da natureza que reconstroem a fertilidade e liberam nutrientes. Fique conosco, pois a número 1 vale mais do que ouro para o seu jardim. O trigo sarraceno se parece com o trigo, cozinha como o trigo, mas sua natureza é completamente distinta. Ele se cozinha como o trigo e até mesmo carrega o trigo em seu nome, mas não é trigo de forma alguma. Um primo do ruibarbo é livre de glúten e alimenta a humanidade há milhares de anos. Sua história começou em Yunnan, na China, por volta de 6.000 a.C., antes de viajar para o Tibete, a Ásia Central, o Oriente Médio e a Europa. No século XV, alcançou as mesas europeias, enquanto monges gregos o levaram para a Rússia como Greshka. Com o tempo, foi disseminado para a América do Norte e para as tradições religiosas da Índia. O trigo sarraceno pode parecer modesto, mas é um dos melhores aliados que um jardineiro pode ter. Esta planta de crescimento rápido vai da semente à flor em apenas 30 dias, não ultrapassando 2 pés de altura, com seus caules vermelhos, folhas em formato de flecha e cachos de flores ricas em néctar que atraem abelhas e sirfídeos. Suas sementes se assemelham a nozes de faia, o que deu origem ao seu nome em algumas línguas. Mas o que o torna verdadeiramente especial é a forma como ele cura o solo. Seu dossel denso bloqueia a luz solar, sufocando as ervas daninhas antes que elas se estabeleçam. Uma vez incorporado à terra, seus caules e raízes ocos se decompõem rapidamente, adicionando uma rica matéria orgânica que melhora a textura do solo e a retenção de água. Mais ainda, o trigo sarraceno libera compostos naturais que suprimem as sementes de ervas daninhas, proporcionando às culturas futuras um começo limpo. E os jardineiros o utilizam como cultura de cobertura para revitalizar solos esgotados, enquanto os apicultores valorizam suas flores por seu mel escuro e saboroso. O trigo sarraceno pode curar o solo com velocidade, mas a próxima planta trabalha lentamente, alcançando as profundezas da terra com raízes que escondem seu próprio poder secreto. Um nome nascido do latim, os tremoceiros, que atuam de maneira distinta. Nascido do latim, o nome tremoço significa semelhante a um lobo. Antigamente, acreditava-se que ele devastasse a terra, mas hoje sabemos que o tremoço é uma flor que cura o solo, tanto quanto agrada aos olhos. Longas espigas de flores azuis, rosas ou brancas o tornam um favorito nos jardins, mas esta planta é muito mais do que um rosto bonito. Com mais de 300 espécies espalhadas pelas Américas, norte da África e Mediterrâneo, os tremoços convivem com a humanidade há milhares de anos. Agricultores dos Andes comiam seus grãos há 6.000 anos, enquanto colonizadores romanos os levaram por toda a Europa, tanto como alimento quanto como auxiliares de cultivo. Ainda hoje, sementes de tremoço salgadas são vendidas como petiscos em mercados do Oriente Médio. No entanto, no jardim, a maioria do que vemos são híbridos modernos, criados para cor e altura, alguns ultrapassando 1,80 m de altura. O que diferencia os tremoços não está apenas acima do solo, mas abaixo dele. Suas raízes abrigam bactérias minúsculas capazes de extrair nitrogênio diretamente do ar e transformá-lo em alimento pronto para a planta.
Isso significa que os tremoços fertilizam a terra naturalmente, restaurando nutrientes sem a necessidade de insumos químicos. Suas longas raízes pivotantes penetram fundo em solos duros e compactados, rompendo-os e permitindo a entrada de ar e água. Em solos pobres, arenosos ou ácidos, onde outras plantas não sobrevivem, os tremoços prosperam e deixam a terra mais rica para as que vêm a seguir. Muitas vezes, os agricultores cortam as plantas após a floração e deixam a folhagem se decompor diretamente na superfície, criando uma cobertura morta que devolve matéria orgânica à terra. Seja cultivado como adubo verde, forragem ou simplesmente deixado para semear novamente, o tremoço atua como um construtor de fertilidade, um curador silencioso do solo, trabalhando estação após estação sob suas brilhantes torres de flores. Os tremoços se erguem em explosões de cor, mas nosso próximo aliado se agarra ao chão, silencioso, discreto, e alimenta a força do solo por baixo, de forma sutil. Uma planta que um dia alimentou nações inteiras sem um único aditivo químico. Uma planta que já alimentou nações inteiras sem uma única fábrica. O trevo. Das colinas ondulantes da Espanha, onde foi domesticado pela primeira vez por volta do ano 1000, este humilde verde se espalhou pela Europa, carregando consigo o poder de restaurar a terra. No século XVII, quando os solos europeus estavam exaustos pela agricultura excessiva, o trevo se tornou um herói silencioso. Seus campos de aroma adocicado não apenas coloriam a paisagem, mas também mantinham as pessoas alimentadas, enriquecendo o solo para colheitas futuras. Na verdade, antes da invenção dos fertilizantes químicos, o trevo era tão essencial para a agricultura quanto o carvão para a indústria. A razão pela qual o trevo é tão poderoso reside em suas raízes. Cada raiz forma uma parceria com bactérias especiais capazes de capturar nitrogênio diretamente do ar. Esse nitrogênio é transformado em fertilizante natural, alimentando o solo e todas as culturas que se seguem. Diferente de gramíneas rasas, as raízes do trevo penetram fundo, quebrando a terra compactada e permitindo que o ar e a água se movam livremente no subsolo. Isso melhora a estrutura do solo, tornando-o mais solto, saudável e resistente à erosão. Sua densa cobertura de folhas protege a superfície da chuva torrencial e do vento forte, enquanto no subsolo, as raízes emaranhadas mantêm as partículas unidas como uma rede viva. Com o tempo, à medida que o trevo morre, ele adiciona rica matéria orgânica, impulsionando ainda mais a fertilidade do solo. O resultado é um terreno mais forte, mais úmido e mais vivo, uma base ideal para plantações ou até mesmo para jardins domésticos. Hoje, o trevo retorna em um novo papel. Agricultores o plantam para reduzir o uso de fertilizantes. Proprietários adicionam o microtrevo aos gramados para um relvado mais verde e macio. E as abelhas ainda encontram néctar infinito entre suas flores. 1000 anos depois, esta pequena planta trifoliada continua seu trabalho ancestral, alimentando a terra uma raiz de cada vez. Depois que o trevo trabalha silenciosamente na superfície do solo, a próxima planta se ergue sobre ele, extraindo riquezas ocultas de muito mais abaixo. Eles a chamam de a Rainha das Forrageiras. Eles a chamam de a Rainha das Forrageiras, não apenas pela beleza, mas pelo poder. A alfafa é uma das culturas domesticadas mais antigas da Terra, com uma história que remonta a milhares de anos. Uma vez transportada através da Pérsia para a Europa, tornou-se um alimento confiável para cavalos e gado, abastecendo tanto exércitos quanto rotas comerciais. Hoje, ela cobre mais de 20 milhões de acres nos Estados Unidos, classificando-se como a 4ª maior cultura, depois do milho, da soja e do trigo. Erguendo-se a 90 centímetros de altura do solo, suas raízes podem mergulhar mais de 4,5 metros na terra. É esse mundo secreto subterrâneo que confere à alfafa sua coroa.
O profundo sistema radicular da alfafa é mais do que uma âncora. É um motor vivo para o solo. Essas raízes escavam profundamente, rompendo o solo duro e compactado e permitindo que o ar e a água se movam livremente. Ao mesmo tempo, a alfafa forma uma parceria com bactérias do solo, extraindo nitrogênio diretamente do ar e transformando-o em fertilizante natural. Esse nitrogênio não alimenta apenas a própria alfafa. Ele permanece no solo, nutrindo as culturas que vêm em seguida. Por isso, um milharal plantado após a alfafa muitas vezes precisa de pouco ou nenhum nitrogênio sintético por anos. Suas raízes altamente ramificadas criam milhares de pequenos canais subterrâneos, caminhos para a água se infiltrar e permanecer, protegendo o solo da seca. Quando as tempestades de vento chegam, as raízes densas fixam as partículas no lugar, impedindo que a preciosa camada superficial do solo seja arrastada. Mesmo no inverno, sua cobertura protege o solo nu do impacto das gotas de chuva e dos ventos congelantes. A alfafa alimenta o solo com vigor, mas uma escavadora ainda mais profunda aguarda, acessando reservas que poucas outras conseguem tocar. Você sabia que uma planta frequentemente chamada de erva daninha é, na verdade, uma planta? Você acreditaria que uma planta, muitas vezes vista como uma simples erva daninha, é, na verdade, uma heroína secreta em seu jardim? Esta é a consólida, por vezes apelidada de o tesouro do jardineiro. Nativa da Europa e da Ásia, esta resistente planta perene tem auxiliado agricultores e jardineiros por séculos. Seus caules altos, folhas verdes exuberantes e flores pendentes, brancas ou rosa arroxeadas, a tornam uma planta impressionante. Mas a verdadeira magia acontece sob a superfície, onde suas raízes profundas se estendem pela terra, extraindo nutrientes que outras plantas não conseguem alcançar. A variedade mais famosa, a consólida russa Boken 14, foi cuidadosamente desenvolvida na década de 1950 para ser estéril, de modo que não se espalhe de forma descontrolada, perfeita para manter um jardim organizado enquanto se colhe todos os seus benefícios. A consólida é uma acumuladora dinâmica, o que significa que ela reúne nutrientes vitais das profundezas e os devolve à camada superficial do solo. Suas raízes agem como brocas naturais, descompactando a terra endurecida e criando minúsculos caminhos para o ar e a água. Quando as folhas crescem, morrem ou são picadas e usadas como cobertura, elas alimentam o solo com potássio, nitrogênio e outros nutrientes essenciais. Jardineiros frequentemente espalham folhas picadas ao redor de árvores frutíferas, vegetais ou arbustos, criando um manto vivo que nutre as plantas enquanto protege o solo. As folhas de consólida também aceleram a compostagem, transformando resíduos comuns em solo rico e fértil mais rápido que a maioria das plantas. Com o tempo, essa reciclagem constante de nutrientes melhora a estrutura do solo, a retenção de água e a fertilidade geral, tornando as colheitas futuras mais fortes e resilientes. De alimentar animais a enriquecer a compostagem, esta trabalhadora silenciosa transforma jardins em refúgios autossustentáveis. Enquanto isso, sob a terra, uma lança branca fende o solo, abrindo espaço para a vida que virá a seguir. O rabanete daikon, por vezes chamado de rabanete japonês ou mole, é muito mais do que apenas um vegetal crocante. O que é verdadeiramente notável é como ele melhora o solo. Sua longa raiz pivotante perfura canais profundos, permitindo que a água se infiltre e o ar alcance as raízes de futuras plantas. Quando o rabanete morre ou é cortado, ele deixa para trás uma rica matéria orgânica que se mistura lentamente à terra. Nutrientes como nitrogênio, fósforo e potássio, que estavam presos nas profundezas do subsolo, são trazidos à superfície, onde outras plantas podem utilizá-los. Essas raízes enterradas chegam a criar bolsões perfeitos para as sementes germinarem.
Com o tempo, o solo se torna mais macio, mais úmido e mais vivo, repleto de minúsculos micróbios que auxiliam no crescimento das plantas. Os agricultores chamam esse processo de ciclagem de nutrientes, e é uma forma natural de fortalecer o solo sem o uso de produtos químicos. Mas isso não é tudo. O rabanete daikon também impede que as ervas daninhas dominem a área, ao sombrear o solo e consumir espaço e nutrientes. Mesmo quando misturado com outras culturas de cobertura, ele mantém o solo saudável e pronto para o próximo plantio. Esta planta de crescimento rápido pode brotar em apenas 5 dias e aprofundar suas raízes de 12 a 20 polegadas em argila ou solo compactado, rompendo-o como uma escavadeira da natureza. Além disso, agricultores e jardineiros usam o rabanete daikon há séculos para ajudar o solo a respirar e a se fortalecer. Sua história remonta à Ásia, onde era valorizado não apenas como alimento, mas por manter os campos saudáveis. Hoje, tanto jardineiros quanto agricultores experientes confiam no rabanete daikon como um auxiliar silencioso que nutre a terra, provando que, às vezes, as plantas de aparência mais comum podem ser extraordinárias sob o solo. A seguir, vêm os girassóis, resplandecentes com suas faces douradas, mas seu verdadeiro dom está oculto, extraindo toxinas e curando o solo abaixo. Erguendo-se a até 10 pés de altura, eles são uma visão impressionante, extraindo toxinas e curando o solo sob seus pés. Alcançando até 10 pés de altura, os girassóis são muito mais do que meros ornamentos brilhantes do verão. Sob a terra, suas raízes agem como brocas, rompendo o solo duro e trazendo nutrientes para a superfície, onde outras plantas podem aproveitá-los. O mercado total atual está avaliado em 32,1 bilhões de dólares em 2025, com previsão de atingir 39,4 bilhões de dólares até 2030. Mas os girassóis não são apenas um grande negócio, eles também são pequenos super-heróis subterrâneos. Suas raízes mergulham fundo no solo, extraindo água e nutrientes escondidos que a maioria das plantas não consegue alcançar. Essas longas raízes pivotantes atuam como elevadores, trazendo tesouros das profundezas para alimentar outras plantas. À medida que crescem, as raízes afrouxam naturalmente o solo compactado, permitindo que o ar, a água e as raízes de futuras colheitas se movam livremente. Além disso, os girassóis também mantêm o solo coeso, prevenindo a erosão, e quando suas raízes e caules se decompõem, adicionam matéria orgânica rica que alimenta micróbios benéficos. Com o tempo, o solo se torna mais macio, úmido e vivo, fazendo com que tudo o que for plantado depois cresça com mais força. Mas os girassóis fazem mais do que apenas recuperar a terra. Eles desempenham um papel fundamental no equilíbrio do ecossistema do jardim. Sua altura projeta sombra sobre as ervas daninhas e protege plantas menores do sol forte e do vento. Abelhas, polinizadores e outros insetos adoram suas flores vibrantes, o que ajuda a manter todo o ecossistema saudável. Até mesmo a vida selvagem, como cervos e aves de caça, encontra abrigo entre as fileiras de girassóis, tornando o campo um lugar movimentado e equilibrado. Mas onde essa história começou? Há séculos os girassóis ajudam os agricultores. Nativos da América do Norte foram primeiramente cultivados por povos indígenas para alimentação, óleo e até mesmo para fins medicinais. Com o tempo, os agricultores descobriram seus incríveis poderes de conservação do solo e começaram a plantá-los como cultura de cobertura para melhorar naturalmente as condições do campo. Enquanto os girassóis se erguem imponentes, amaciando o solo e elevando nutrientes para futuras colheitas, outro aliado permanece rente ao chão, ocultando um poderoso segredo para reconstruir a fertilidade. A ervilhaca peluda consegue nutrir secretamente o solo.
Escondida sob o manto verde dos campos, a ervilhaca peluda consegue nutrir o solo em segredo. Esta planta de aparência desgrenhada é uma verdadeira usina de nitrogênio. Suas raízes funcionam como minúsculos chefes, extraindo nitrogênio do ar e fixando-o no solo para que a próxima safra possa se banquetear. Quando a ervilhaca peluda cresce densa e frondosa na primavera, ela age como um cobertor vivo, afastando ervas daninhas e mantendo o solo firme em seu lugar. Ao morrer ou ser deixada na superfície, ela se transforma em uma cobertura morta, macia e rica. Essa cobertura retém a umidade, aquece o solo e libera nutrientes lentamente, tornando-o perfeito para milho, trigo ou vegetais plantados em seguida. Além disso, seu crescimento vigoroso também ajuda o solo a respirar, melhorando sua estrutura e permitindo que as raízes das culturas futuras se espalhem com facilidade. Pesquisas mostram que as culturas plantadas após a ervilhaca peluda frequentemente resistem melhor a doenças e mantêm suas folhas saudáveis por mais tempo, tudo graças à magia oculta desta ajudante verde. A ervilhaca peluda prospera em solos frescos e bem drenados. Algumas variedades especiais, como a Madison, sobrevivem a invernos rigorosos, enquanto outras, como a Purple Bounty, brotam cedo para um crescimento máximo. Os agricultores costumam ver melhores resultados ao usar sementes cultivadas localmente, pois as plantas se adaptam ao seu ambiente ao longo dos anos. Cultivada desde o período neolítico, a ervilhaca viajou do Mediterrâneo para Roma, onde escritores como Plínio, o Velho, notaram seus poderes de enriquecimento do solo e seu uso como forragem. No século XVI, ela alcançou o Novo Mundo, adaptando-se perfeitamente aos campos americanos. Ao longo dos séculos, a ervilhaca ajudou silenciosamente os humanos a cultivar alimentos enquanto nutria o próprio solo, provando que, às vezes, os melhores ajudantes trabalham de forma subterrânea. De forma semelhante à ervilhaca, outra história sobre a vitalidade do solo carrega ecos de cortes, cozinhas e truques engenhosos para manter a terra viva. Na Europa medieval, as cortes e os mosteiros contratavam um trabalhador especial, chamado mor. Contratavam um trabalhador especializado, o mustardarius, com a única função de cultivar e preparar a mostarda. Mas a mostarda não servia apenas para dar sabor. Ela era também uma protetora do solo. Suas raízes profundas, que por vezes alcançam 1 metro ou mais, perfuram a terra compactada como túneis subterrâneos. Essas raízes extraem água e nutrientes das profundezas e deixam para trás canais que facilitam a expansão das raízes de futuras plantas. À medida que a mostarda cresce, suas folhas densas agem como um manto vivo, impedindo a invasão de ervas daninhas e mantendo o solo firme durante ventos ou chuvas. Quando picada e misturada ao solo ainda verde, a mostarda se transforma em um rico adubo verde, adicionando matéria orgânica que alimenta micróbios, descompacta a argila e melhora a drenagem. A maioria dos nematóides no solo é inofensiva, mas alguns, mais problemáticos, atacam as raízes, caules e até mesmo as flores das plantas. A mostarda torna a sobrevivência dessas pragas mais difícil, conquistando seu lugar como uma guardiã natural do solo. Com o tempo, campos que antes pareciam duros e secos podem se tornar macios e férteis, prontos para o cultivo de vegetais, ervas ou flores. E o poder da mostarda não para por aí. Ela pode até mesmo ajudar a limpar solos contaminados, extraindo toxinas, como metais pesados da terra, através de um processo chamado fitorremediação. O verdadeiro poder da mostarda está na rapidez com que age, atingindo a maturidade em 80 a 95 dias. E suas raízes pivotantes podem buscar água a até 1,5 metros de profundidade em condições de seca. Suas folhas contêm compostos naturais que repelem pragas como pulgões e lagartas da couve, oferecendo uma proteção extra sem o uso de produtos químicos.
As folhas de mostarda têm suas origens no cultivo antigo na Ásia, especialmente na Índia e na China, onde eram valorizadas tanto como alimento quanto como remédio. Na época dos romanos, já haviam se espalhado pela Europa, apreciadas não apenas por seu sabor pungente, mas também por sua capacidade de enriquecer o solo. Séculos depois, elas chegaram às Américas, onde os agricultores as adotaram, tanto como cultura agrícola, quanto como protetora natural do solo. Das cozinhas asiáticas aos jardins romanos e campos americanos, a mostarda moldou silenciosamente a agricultura por milhares de anos. Por último em nossa lista, um herói humilde que alimentou campos e rebanhos por séculos, deixando seu legado dos prados da Europa a pastagens distantes. A chicória vem ajudando pessoas e animais ao longo dos séculos. Há centenas de anos, a chicória tem sido uma aliada de pessoas e animais. Originária da região do Mediterrâneo, ela era cultivada para alimentação, como substituto do café, para medicamentos fitoterápicos e como forragem de verão. No século XIX, a chicória chegou à Austrália, onde agricultores desenvolveram variedades especiais, como a runa e a grouse, para produzir uma forragem mais digestível e duradoura. Dos jardins romanos às pastagens modernas, a planta tem desempenhado um papel silencioso, mas crucial, na alimentação do gado e, mais importante, na melhoria do solo. Sob suas belas flores de um azul pálido, esconde-se o verdadeiro superpoder da chicória. Sua longa raiz pivotante mergulha fundo na terra, revolvendo o solo duro e compactado como um pequeno arado natural. Essas raízes extraem água e nutrientes das profundezas, criando túneis que ajudam novas culturas a crescerem fortes e a se hidratarem intensamente. À medida que a planta se espalha, suas folhas cobrem o solo, retendo a umidade, sombreando as ervas daninhas e mantendo a terra macia. Quando picada ou misturada ao solo, a chicória adiciona matéria orgânica que alimenta micróbios, descompacta a argila e melhora a drenagem. Até mesmo solos teimosos, úmidos ou duros, podem se tornar férteis e ricos. Suas raízes reduzem a erosão em encostas, e sua presença ajuda as plantas vizinhas a prosperar. Para ovelhas e cordeiros, a chicória fornece um alimento rico em proteínas, ao mesmo tempo que reduz naturalmente problemas com vermes graças às suas propriedades especiais. Estação após estação, a chicória trabalha silenciosamente acima e abaixo do solo, alimentando o gado, nutrindo polinizadores e fortalecendo a terra. Uma aliada final perfeita em nossa lista de plantas que provam que o solo pode ser trazido de volta à vida. Do poder natural da mostarda no combate a pragas às raízes profundas da chicória, do trabalho de trator subterrâneo do daikon, à ciclagem de nutrientes do girassol. Estas plantas provam que o solo não é apenas terra, ele está vivo e pode ser curado. Se você gostou desta jornada, deixe seu like, inscreva-se e ative as notificações. Ainda temos muitas histórias incríveis da natureza pela frente.